Olá, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu me encorajei hoje e vim mais uma vez aqui porque uma palavra do Senhor falou comigo lá em Atos dos Apóstolos. E eu falei, essa vai pro canal. Ontem eu estava pregando sobre essa palavra e foi muito abençoada. Tá certo? Então eu queria aqui em poucos minutos, junto com você, tentar entender essa palavra, o que de fato Deus queria, o que Deus fez naquele momento, tá certo? Através do evangelista Filipe. E eu queria te perguntar, você já mandou esse canal, o endereço desse canal para alguém, um amigo, uma pessoa que estivesse precisando? De repente a palavra fala com você e você diz, não, o que eu quero para mim é que o meu amigo viva bem, então essa palavra me fez bem, eu vou mandar para ele. Ou de repente você diz, essa palavra não foi para mim, eu estou bem além disso, mas tem alguém que está precisando, eu vou mandar. Você já fez o ídolo do Senhor através desse canal? Eu quero dizer para você que pode fazer. Você tem o meu inteiro respaldo, tá bom? Será um prazer entrar na casa de qualquer uma pessoa, independente do que ele seja, tá certo? Para que ele ouça assim essa palavra. Eu vou convidar você para abrir a tua Bíblia junto comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versos 26. Olha que palavra abençoada. Fala de Filipe e o etíope. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta, que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho ele encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. De volta para casa, ele, sentado em sua carruagem, ele lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxima-se dele, dessa carruagem, e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, ó homem, entende o que está lendo? E ele respondeu, como posso entender, amigo, se alguém não me explica? Assim, ele convidou Filipe para subir a sua carruagem e ficar ao seu lado. Amém? Então, nesses poucos minutos, tá bom? Eu quero refletir com você, de fato, o que Deus tinha em mente. Bom, Filipe foi enviado, acredito que por vontade própria, o Espírito Santo, alguém enviou ele ali naquele lugar, ele não estava lá à toa. Ele estava à beira da praia, ali era um movimento enorme, penso eu, onde ali você pegava o seu barco, ia para a sua cidade, ou você vinha da sua cidade de barco, disse ali você ia fazer os seus projetos, vender, comprar, você está entendendo? Várias linhagens de pessoas, e Filipe estava ali, esperando que alguém dissesse, amigo, explica, eu quero ouvir disso, quero ouvir, isso é verdade, ele está falando de quem? Você entende? Então, no meio daquela multidão, o anjo do Senhor chega até Filipe, disse, vai para o deserto. Cara, eu acredito que assim, você também ficaria confuso, porque como é que você está num lugar que tem tanta gente e você diz aqui, oportunidade, eu vou pregar o evangelho do Senhor, estou no lugar certo, na hora certa, esperando a oportunidade, né? Eu vou lançar a isca no anzol, então alguém vai ser pescado, você entende? Porque tem muita gente, tem muito peixe aqui. Aí o anjo do Senhor chega, aproxima de você e diz, não, você vai para o deserto.
Você vai para a estrada, né, que leva de Jerusalém até Gaza. É um deserto. Mas lá você vai encontrar alguém que queira de fato ouvir o evangelho aqui. Tem muita gente, mas muita para o Senhor é pouco. E o pouco para o Senhor é muito. Então estou te mandando para lá. E o Espírito do Senhor leva Filipe até lá, aquele evangelista, um homem que evangelizava, que pregava o evangelho, um homem que levava a sério a palavra de Deus, entende? Quando está lá, ele se depara com a carruagem, né? Um cidadão, um etíope, eunuco, que tinha ido a Jerusalém. Ele tinha ido para a reunião, ele tinha ido ouvir a palavra de Deus. Mas naquele tempo a dificuldade era grande. Hoje nós temos uma facilidade maioral, tá certo? E eu agradeço, louvo a Deus por isso. Porque ele estava lendo ali o seu rolo, os seus pergaminhos, mas ele não estava entendendo. Você entende? Ele voltou confuso. E o Senhor busca essas pessoas que querem entender, que querem ouvir, que querem aprender. Porque você ouve a palavra, você entende? Você passa a amar, e através do amor você passa a obedecer a palavra de Deus. E isso é um projeto que ninguém tira de nós, porque só Jesus nos leva ao reino do céu, tá certo? É por isso que vale a pena. Deixa eu te falar, querido, olha, preste atenção, serviço. A palavra de Deus diz que um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, né? A estrada deserta, porque lá vem descendo um homem de Jerusalém para Gaza. Você entende? E ele seguiu, e ele fez o que foi mandado. Lá ele encontra este homem que era tesoureiro, tomava conta do tesouro, né? Da rainha de Candace. Rainha de Candace era como, deixa eu me lembrar, tá bom? Era como os reis daquela época, os Herodes daquela época. Você entende? Ganhava esse nome. Então ele era um homem lá. Eu quero te falar de outra coisa, aproveitando que a deixas, rapidinho, tá certo? Esse homem, ele era etíope, era da Etiópia, e ele, meus queridos, era eunuco. Mas lá em Deuteronômio, tá certo? 23, a partir do verso 1, a palavra de Deus fala que naquela época era proibido homens que fosse esmagado os testículos, né? Faltasse parte íntima, não poderia fazer parte. Mas eu acredito que a fé dele era muito grande, a busca, por isso que ele atraiu o olhar de Deus. Essa margem aí que eu vejo. Ele foi lá. Ele disse: eu não quero nem saber de proibição. Eu quero meu Deus. Porque o meu Deus, ele não faz acepção de pessoas. Você entende? Como aquela mulher do fluxo de sangue. Segundo a lei, elas tinham que se afastar na época, né? Da sua menstruação. E aquela senhora, ela era menstruada toda a vida, então ela tinha que estar longe das pessoas. Olha que vida. Mas um dia ela se encorajou e ela disse: eu vou falar com meu Deus, não me interessa, Jesus está ali, o Filho de Deus, a minha fé vai me curar, eu vou lá. Este homem, ele derrama amor, ele transborda por quem toca nele. E ela enfrentou tudo aquilo e foi lá e ela conseguiu. É isso que eu chamo de fé, é isso que eu chamo de amor, é isso que me comove, entendeu? É isso que me atrai. Esse eunuco, ele fez a mesma coisa, ele foi para lá, para o templo, ele foi em busca de aprendizado, tá certo? Nesse mesmo trecho de Deuteronômio, tá certo? Deixa eu olhar se eu estou certo aqui. No capítulo 23, a partir do verso 1, se no segundo, já no 2, fala que também nenhum moabita, nenhum amonita
nenhum moabita e nenhum amonita poderia frequentar as reuniões do Senhor no templo. Mas a gente sabe, queridos, através da palavra de Deus, lendo, que a nora, né, de Noemi, tá certo? Ruth, ela se converteu ao Senhor, ao cristianismo. Você entende? Então, eu entendo que Deus não faz acepção. Você tem que buscar os tempos, a lógica, como o relógio que roda. Você entende? Você vai entendendo a palavra. A palavra, ela veio logo aqui na frente. Nós estamos lendo capítulo 8, logo no 9, fala da convenção de Paulo. Você entende? Quem era Paulo? Um homem tão rústico, tão arrogante. Você entendeu? E se converteu ao Senhor. Então, a palavra, ela cobre, ela abrange tudo isso. Sabe o que aconteceu? Filipe foi para lá. Qual foi a pergunta de Filipe? Tu entende o que tu está lendo? Querido, tu entende de fato? Tu está satisfeito com isso? Ele disse, eu estou curioso. Eu estou lendo, mas precisa alguém vir me explicar. E se alguém chegou, o Senhor me mandou. Você entende? Então, eu acredito que ali foi legal, porque ele começou a falar. Olha a pergunta que o eunuco fez. Olha, presta atenção nesse verso. Versículo 32. E o eunuco estava lendo estas palavras da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Ele não abriu a boca. Em sua humilhação, ele foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada aqui da terra. Você entende? E se você pegar lá em Isaías 53, a partir do versículo 6 e 7, fala exatamente o que ele estava lendo. Olha comigo. Que palavra abençoada. E o eunuco pergunta. A pergunta do eunuco. Eu me empolguei. A pergunta do eunuco. Tá certo? E o eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem, aquela deixa nas Escrituras, ele anunciou as boas novas de Jesus. Faltava aquilo. Lá na praia ele não tinha conseguido. E na praia, naquela época, era lugar de negócios, de conversa, entendeu? Ali havia tratados, ali havia muito comércio. Tinha igrejas também próximas dali. Hoje, se você for à praia com a Bíblia, querido, não é o melhor lugar para você pregar o Evangelho. As pessoas se comportam de uma forma diferente. Você entende? O Senhor tirou ele de lá e vai para o deserto, cara, aqui não está dando certo. O Senhor vai atrás de uma pessoa. O Senhor vai atrás de você. Você que está precisando. Você que está esperando ouvir essa palavra. Você sabe, aquele eunuco, ele se converteu. Ele se batizou. A palavra de Deus disse que ele saiu comemorando, cheio do Espírito, muito feliz. Quantas pessoas aquele eunuco não ganhou para Jesus? Quantas? Eu fico tentando entrar na vida daquele rapaz. Ele devia ter o seu nome, não era eunuco, só o carro que ele estava lá. Mas eu fico tentando entender. Ele foi pego muito jovem, talvez de família muito pobre,
Ele foi dado para lá como escravo, ele foi castrado, não poderia casar, não poderia ter filho. Ele poderia ser o rei do desânimo, revoltado com Deus, como as pessoas hoje fazem, né? Eu vejo sempre, onde é que está Deus? Mas Deus não está vendo. Ele não foi atrás disso. Ele disse, eu vou buscar esse Deus. Eu vou buscar a alegria que tentaram me tirar. O homem não tira a sua alegria. O diabo sim. Mas Deus te dá conforto para a tua alma. Você entende? O diabo, ele só traga você se você deixar. O homem que é diferente de Deus, ele pode pegar, pode até te matar, mas a tua alma, o teu espírito pertence ao Senhor. E essa segurança, esse homem etíope, eunuco, ele conseguiu. Ele foi buscar. Ele disse, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero entender. Esse cara aqui, ele está falando dele, esse profeta está falando dele ou de outro? Antes de eu entrar aí, responder a pergunta, deixa eu só pegar aqui uma deixa para você. Lembra de um cidadão chamado Cornélio, também aqui no livro de Atos dos Apóstolos? Um homem rico que dava esmolas, fazia as suas novenas, fazia as suas orações. O Senhor viu o esforço dele de homem, de como ele prestava com a sua família, de como ele era com os seus funcionários, a maneira honrosa, entendeu? As pessoas tinham um prazer muito grande de falar, né? Cornélio, puxa, aquele homem honrado, é um exemplo de homem. E Pedro estava tirando um sossego, tirando um cochilo lá na casa de Simão Curtidor, lembra? Também aonde? Perto da praia. Então, queridos, assim, quando fala dessas coisas, eu vejo que a praia era, realmente a beira do mar era um lugar de movimento, entendeu? Era uma rodoviária, certo? Onde lá você saía no cabo da nau, com os remos na mão, entendeu? E remava, e ia embora. Deixa eu te falar. O Senhor chega numa visão, né, para Pedro e disse, vai lá, fala para ele que ele está buscando. E a sua busca chegou até o céu, querido, que coisa linda. Chegou até o céu. O que ele faz aqui foi visto lá no céu em termos de glória. Então, Senhor, quer que você vá lá. Que festa maravilhosa. Que encontro lindo. Quantas almas foram ganhas ali? 3.000? 6, 9, 10? Você entende? O que eu quero dizer para você é que o Senhor trabalha, Ele pega uma pessoa para que o Evangelho se expanda. Você entende? Vocês lembram das multidões que cercavam o Senhor, da multiplicação de pães e peixes? Aquelas pessoas não saíam convertidas, pessoal. Não. Você entende? Aquelas pessoas estavam lá por 1001 razões. Então, o que é que eu quero adiantar para você? É que você tem um grande instrumento na sua mão. Você tem um canal. E nesse canal você tem um instrumento muito grande de pregação, de ganhar pessoas para Cristo. Tá certo? Então, não perde o teu tempo. O Senhor está falando com você hoje. Está dizendo, acorda você que dorme. Prega o meu evangelho. Seja um evangelista, um Filipe. Tá certo? Manda para uma pessoa.
aquela pessoa manda para outra pessoa. Olha a ramificação. Entendeu? Querido, isso, sabe, tem uma luz enorme. Eu quero só te dizer uma coisa. Deus é contigo. E no mundo que nós vivemos hoje, a proposta mais ideal que nós temos, mais correta, mais firme, mais lúcida, é pregar o Evangelho. A vida, assim, ela é corriqueira. Você sai na esquina, oi vizinha, oi vizinho, como é que tá? Muita coisa, sabe? Se você for pra rua, muitos problemas, briga de trânsito, as pessoas estão muito nervosas, entendeu? Tá faltando essas palavras, esse amor, tá entendendo? Eles continuaram andando, a carruagem seguiu, a fila anda. E quando Filipe estava realmente, evangelizou, pregou o Evangelho, se você vê, preste atenção no serviço, tá? Que no versículo 36, a palavra de Deus diz que prosseguindo pela estrada deserta, eles chegaram a um lugar onde havia água. E o eunuco disse: olha aqui, água. Quem impede de ser batizado? Primeiro a exclamação, né? Olhe água. Depois a pergunta: o que impede que eu me batize? Assim como João Batista batizava, assim como Jesus foi batizado, assim como os discípulos de Jesus batizavam. Eu quero de fato sair daqui diferente. Filipe, não. Tudo bem, eu te batizo. Então eles se aproximaram lá de uma fonte, né? E lá ele foi batizado. A palavra de Deus diz que naquele lugar, né? Eu também já vi os historiadores aí, essas turmas que vão a Jerusalém, lá faz turismo com as pessoas que querem trazer um pouquinho d'água. As pessoas vão lá, uns vão só tomar banho, outros vão se batizar de fato, entendeu? Os turistas, né? E outros de fato, né, creem que aquela água é santa, toda água é santa, entendeu? O importante é crer, tá certo? Mas diz que lá tem esse movimento hoje, onde o eunuco foi batizado por Filipe, tá certo? Eu acredito que foi um momento de alegria. Versículo 38, a palavra de Deus diz assim, 37. E disse Filipe: você pode, se você crê de todo o coração. Respondeu ele: eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe, ele desceu as águas e o batizou. A palavra de Deus diz, para encerrar no versículo 39, que quando saíram das águas, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repetidamente, e o eunuco não viu mais, mas saiu cheio de alegria, saiu cheio do Espírito, saiu um homem novo, diferente. Aí ele pôde ler a palavra de Deus com mais tranquilidade. Agora eu sei, não é mais uma curiosidade, não é mais um movimento de, sei lá, os mais velhos dizem, eu não sei se foi. Não é mais isso. Ele disse: eu creio. Felipe disse: se tu crê, tu vai ser batizado, homem. Amém? Então assim, são histórias maravilhosas que o Senhor pega daqui e transforma entendeu? Aqui não é uma dúvida, será que eu posso fazer isso? Não, aqui é real. Aqui foi promessas, aqui foi realizações.
Às vezes nós pensamos que chegar até a Cristo é um caminho tão longo, é tão difícil, não é? Digo para você, não é. É fácil. É porque essa palavrinha chamada obediência, eita, como é difícil. Que primeiro nós precisamos ouvir, depois nós precisamos entender, depois nós precisamos obedecer. Tá certo? Porque se você entende, se você ouve, você não tem comichão nos ouvidos, se você ouve, entendeu? Você vai ver que esses meros olhos aqui são só para nos guiar dentro de casa, para fazer os nossos afazeres. Mas a fé, ela é independente. A fé é pelo ouvir. A fé é pela obediência, é guardar no seu coração. Entendeu? É entender que não há outro caminho. O caminho é esse daqui. Eu estava lendo Isaías 53, tá? Isaías 53, a partir do versículo de número 6. Olha só. Todos nós, tal qual ovelhas, nós desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade que era nossa. Oh, querido, tu viu alguém ser julgado por alguém que estava carregando a tua culpa? Tu já pensou, tu faz um monte de coisa e acusa o teu vizinho, e você vê o cara sendo chibateado, apanhado, sendo humilhado, depois o cara vai ser crucificado, você entende? Complicado, né? E você diz, espera aí, por que esse camarada está fazendo tudo isso por mim? Você nunca parou para pensar por que Jesus fez tudo isso por mim? O ministério de Jesus, ele é diferente. Deixa eu ler só mais um versículo para mim entrar no outro lado, tá bom? Versículo de número 7. Ele foi oprimido, afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante do seu tosqueador, ela fica quieta, ela fica calada, ele não abriu a sua boca. Você já viu aqueles pastores lá de Israel que levam as suas ovelhas para pastar? Então todos os anos eles pegam aquela que estão bem lanzuda, né? Cheia de lã. Então vai lá, ele tosquia todinho, aquela lã é tirada, certo? E lá eles dão um trato, é vendido para fazer roupa, fazer um monte de coisa, tá certo? O Senhor Jesus foi pego, o Senhor Jesus foi levado, ele não abriu a boca. Qual era a dúvida do eunuco? Peraí, quem fez isso? Por um pecado que era nosso, ele não abriu a boca. Ele estava falando o profeta dele ou de outro? Filipe disse que estava falando de outro. Está falando de Jesus, o Filho de Deus. E já aconteceu. É fato. Aqui era a promessa. Hoje já se realizou. Aí ele se encheu de emoção, de alegria, de fé. Disse, eu creio, eu quero ser batizado. Você entende o que eu estou falando? Muita gente hoje está achando que é difícil. Não é difícil. Tá certo? Nós precisamos, querido, ter fé, crer, acreditar. Tá bom? Se você crer, as coisas vão funcionar de uma maneira maravilhosa na tua vida. Tá certo? Eu quero só te dizer uma coisa. Nós precisamos de mais pessoas para trabalhar para o Senhor. A palavra de Deus diz, querido, que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu demorei para entender isso, mas hoje eu vejo que é complicado, é difícil.
nós precisamos se desdobrar, sair da nossa zona de conforto, que é o nosso lar que Deus nos deu, e pregar esse evangelho. Filipe, ele deixou um grande legado, não foi? Então, esses exemplos assim é para ser seguido, tá bom? Tem muita gente que está morrendo hoje sem ouvir a palavra. Às vezes a gente fica até com remorso, poxa, porque eu não me encontrei com ele antes para falar do evangelho. Por que eu não corri um pouquinho, não acompanhei a carruagem e não perguntei para ele, entende o que você está lendo? Você entende? A palavra de Deus, ela está bem próxima de você, ela está no seu coração, tá bom? Fale desse amor. Não pense até duas vezes. Tá bom assim? Eu vou convidar você para orar junto comigo, para estar agradecendo ao Senhor por mais uma oportunidade, dizendo para Ele o quanto Ele é lindo, o quanto Ele é maravilhoso, o quanto o Senhor tem usado de sabedoria, essa força maravilhosa que Ele tem dado para nós, entendeu? Às vezes nós estamos em dúvida, não sabemos se vamos. O Espírito vem lá e dá um empurrãozinho, vai lá. Aqui o povo não te ouve, sai um pouquinho, vai para o deserto. Lá tem alma para ser ganha, tá certo? Vai passando uma pessoa lá, Ele quer muito. Às vezes as pessoas fazem tanta coisa, transforma essa igreja num circo para ganhar uma multidão e não ganha. Aquela multidão vai para o mesmo lugar do camarada. O Senhor está querendo uma só. Prega para uma pessoa, tá bom? E essa uma, esse pouco vai se transformar em muito, tá certo? Vamos orar. Pai justo, Deus de maravilha, Deus de poder, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade dada a nós aqui nesse lugar. Obrigado pela família. Senhor, obrigado pelo Senhor ter ouvido as nossas orações. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter nos dado a disponibilidade de estar hoje, através desse canal, levando a palavra para tanta gente, tantas pessoas, Senhor, que precisavam de ouvir, de ser um eunuco, ser ganho, ser pescado, ou de ser um Filipe, o pescador. O Senhor nos chamou e nos deu exemplo para que nós fôssemos pescadores de homem. Pai, em nome de Jesus, nos encoraja, nos dá sabedoria. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Diga amém, por favor. Porque Deus é contigo, tá certo? E as maravilhas do Senhor estão na tua casa, estão no teu andar, no teu caminhar, no teu dia a dia, tá certo? Não esquece, se inscreve no canal,